Bom, já que vocês deram uma olhadinha, né, nessa resolução, eu vou explicar aqui essa resolução uma e, se for necessário, duas vezes, tá bom? Nessa resolução aqui, nós temos algumas informações que habitualmente nós não vamos ter, mas justamente foi com o objetivo de simplificar, né, e trazer a teoria para cá. Nos próximos exercícios, né, que, por exemplo, na próxima aula vai ser uma aula focada em exercícios, eu irei trazer uma laje com as informações mais cruas para a gente desvendar desde o começo. Mas esse aqui é justamente para passar para vocês, pouco a pouco, o que nós vimos nessas últimas aulas. Então, vamos ler aqui um pouco sobre isso aqui, né? Aqui pede para dimensionar e detalhar as lajes de uma escola representadas na figura abaixo. Considerar a resistência do concreto igual a 200 kg força por centímetro quadrado, certo? A altura da laje igual a 10 centímetros e a nossa viga tem 15 centímetros de largura, certo? Ou essas dimensões fornecidas aqui já são dimensões bons efetivos, tá? Então vamos dar continuidade. Nesse primeiro passo aqui, nós vamos analisar, vamos classificar as nossas lajes, né, segundo a sua direção. Lembrando que, né, para classificação das lajes, quanto à direção da armadura principal, está lá no slide 9 da aula 2, né, ponto 0, que fala sobre lajes. O L1, que é essa primeira laje aqui, né, nós dividimos esse vão maior, dividido pelo vão menor, é igual a 2,33. Quando é maior que 2, que nós vimos nessa aula aqui, nesse slide especificamente, né, nós falamos que é uma laje armada em uma direção. Quando a gente faz essa mesma análise para a laje, né, o vão maior dividido pelo vão menor, certo? Nós vamos ter um valor de 2,4, então também é uma laje armada em uma direção. E aí, tranquilo, né? Agora vamos fazer a análise das cargas. Essas cargas aqui, eu passei aqui de forma simplificada, mas justamente para entender melhor todo o resto das contas que devem ser feitas. O peso próprio da nossa laje, né? Nós falamos que nós vamos usar uma massa específica do concreto de 2.500 kg por metro cúbico. Então, vamos pegar essa massa específica e dividir pela altura para ter um peso próprio por metro quadrado, justamente porque vamos somar todas essas cargas para considerar a carregamento distribuído na área da laje. Então, o peso próprio é o peso específico vezes a espessura da laje. Nesse caso, nos deu 250 kg força por metro quadrado. Para o revestimento, foi já considerado, né? Esse aqui eu atribuí 100 kg por metro quadrado de revestimento. E sobrecarga, vocês devem consultar lá na aula 3, onde eu mostrei a tabela de sobrecargas. Se vocês entrarem nessa aula 3 e ver sobrecarga, procurar a classificação de laje de escola, vocês vão achar que a sobrecarga para laje de escola é igual a 300 kg força por metro quadrado. Após, o próximo passo é fazer o somatório de todos esses carregamentos que acabamos de coletar e nós vamos ter um carregamento total de 650 kg força por metro quadrado. Tá? Outra coisa também que já esqueci de falar, que eu fui deixando aqui, ó, vocês estão vendo? 1, 2, 3, justamente é um roteiro de cálculo, tá? Eu recomendo sempre seguir esse roteiro de cálculo para ficar bem organizado. Agora vamos analisar o critério de engastamento para as nossas lajes. Temos aqui, ó, uma laje que ela não está na sua totalidade, a laje 2, né, está em total continuidade com a laje 1. Então, essa laje 2 está engastada em relação à laje 1. Já a laje 1, em relação à laje 2, nós temos que fazer essa análise porque temos aqui um espaço que está vazio, né? Não tem continuidade com nada. Então, como que eu faço essa análise?
Lá no slide 17 da aula 2.0 Lages, né, nós falamos que 2 vezes C dividido para 3, onde ele é o vão maior, né? Se esse valor aqui for maior do que A, quem que é A? A é esse trechinho aqui, tá? A é esse trechinho aqui que tá sobrando aqui no vazio. Se ele for maior se esse valor aqui calculado for maior que esse A, nós falamos que a laje 1 também está gastada em relação à laje 2. Caso contrário, ela está simplesmente apoiada. Tudo bem até aí? Então, fazendo a conta aqui, 2 vezes 7 dividido para 3, né? 2 vezes, quem que é o L dele? 7. O valor de A é simplesmente pegar 7 menos 6 e vai sobrar A. Concorda? Então, vamos continuar. Então, continuando aqui, 2 vezes 7 dividido para 3, né? Fazendo essa continha, dá 4,67. 4,67 é maior do que 1, logo, aonde? Logo pode engastar. Não, aqui é um erro, tá? Aqui é um errinho, tá? Aqui é 1, tá? Esse é A. Então, vamos dar continuidade aqui. Para calcular o momento, cadê? Ah, sim, não, confundi. Você tá certa, tá? O A, na verdade, é esse trecho aqui que é em comum entre as duas lajes. Se o A for maior que 2 vezes C dividido para 3, ela é engastada. Caso contrário, ela é simplesmente apoiada. Isso aqui está lá no slide 17 da aula 2.0, Lages. Justamente eu coloquei essas referências aqui para quando você estiver nesse ponto do roteiro, consultar esse slide, essa aula. Certo? Agora, nós vamos calcular os apoios na laje, os apoios, as cargas nos apoios e os momentos nas lajes, certo? Nós vamos ter na laje 1, né, acabamos de ver aqui sobre o critério de engastamento, esse lado aqui, ele vai estar simplesmente apoiado e esse lado aqui vai estar engastado. Já na laje 2, esse lado aqui está engastado e esse outro lado aqui está simplesmente apoiado, que é justamente o esquema aqui que eu estou mostrando para vocês. A laje 1, um dos lados simplesmente apoiado, o outro engastado, e a laje 2, um dos lados engastados e o direito simplesmente apoiado. Então, não entendi. Não entendi. A laje 2, tá aqui, laje 1 e laje 2. A laje 1, 2, em relação à laje 1, tem completa continuidade, certo? Se ela tem continuidade, ela está engastada aqui nesse apoio. Nesse outro apoio, como não tem mais nada para cá, é simplesmente apoiada. Esse apoio aqui é simplesmente apoiado. Aqui. Segundo gênero, tá? Só que nós não vamos analisar essa parte horizontal aqui. Estamos analisando os apoios aqui, carga do apoio e os momentos. Então, continuando aqui, a laje 1, então, calculando. Acabamos de ver essa parte aqui. Né? Quando nós temos uma laje onde um dos apoios está engastado e o outro simplesmente apoiado, o que nós temos? Nós vamos ter um momento, né, um momento maior igual ao carregamento distribuído vezes L ao quadrado,
dividido por 14,22. Acabamos de ver nesse slide anterior isso aqui. Né? Substituindo todos os valores, né? O carregamento distribuído na laje é o que acabamos de calcular, é 650 kg por metro quadrado. Né? O vão da nossa laje é 3,15, né, ao quadrado, dividido por 14,22. Fazendo essa continha aqui, nós temos um momento positivo de 454 kg por metro. Já aqui, o nosso momento negativo, ele vai ser igual a Q ao quadrado dividido para 8, onde Q é 650, né, é carregamento distribuído, L ao quadrado é o nosso vão, dividido para 8. Fazendo essa continha aqui, nós temos um momento negativo de 806 kg por metro. Já quando a gente faz essa análise aqui na outra laje, faz a mesma conta, certo? O que vai mudar aqui é o vão dessa laje em relação à outra. O vão nessa laje é 2,65, né? O momento positivo vai dar 321 kg por metro e o momento negativo, mudando aqui o vão da nossa laje, vai dar 571 kg por metro. Como nós temos dois momentos negativos diferentes nessa borda, o que nós temos que fazer? Aquilo que nós vimos na aula passada, nós temos que igualar esses momentos. Vocês lembram disso? Vocês leram o slide? Como que nós equilibramos esse momento negativo? Justamente para não ficar, né, um momento aqui de 806 e já do outro lado um momento de 571. Nós pegamos o maior desses dois critérios. Ou 80% do maior momento ou a média entre esses dois momentos negativos. Tem que ser o maior desses dois critérios aqui. Então, fazendo a conta aqui, né, o que nós fazemos? Está aqui, primeiro a média, que é 806 mais 571 dividido para 2, é igual a 689 kg por metro. E o outro critério é 80% do maior momento. O maior momento é 806, né? Fazendo essa conta, nós chegamos a 645 kg por metro. Então, o maior desses dois critérios é essa aqui da média. Então, nós adotamos ele como momento de equilíbrio para fim de cálculo. Vai ser 689 kg por metro. Isso aqui a gente viu na última aula. Tudo bem até aqui? Podemos dar continuidade? Show. O próximo passo do nosso roteiro é determinar a armadura positiva. Já que nós conhecemos quais são os momentos positivos e os momentos negativos, agora nós temos que calcular, certo, a armadura positiva e a armadura negativa. Lá no enunciado da questão foi dado que a resistência do concreto é 20 MPa, o aço utilizado é do tipo CA50. Essa regiãozinha aqui nós vimos lá na aula passada também, certo? Falei que nós íamos utilizar, certo, algumas tabelas auxiliares para simplificar os cálculos. Então, determina-se o valor de K6 através da seguinte equação. K6, que é o índice para acessar a nossa tabela, é igual a B vezes D ao quadrado, dividido para N, né, onde B é a largura da nossa viga, D é a altura efetiva da nossa viga. Pelo amor de Deus, não troquem essa altura aqui. Isso aqui é a altura efetiva, que é diferente da altura total da laje. E esse M é o nosso momento positivo. Certo? Sabemos também que a largura, né, da nossa viga, que eu chamei de viga, é justamente porque em lajes armadas uma direção, nós consideramos vigas, consideramos como se fossem várias vigas divididas em trechos com largura de 100 centímetros, que justamente essa largura B vai ser igual a 100 centímetros aqui, que é igual a 1 metro, né? E D é a distância da borda mais comprimida ao centro de gravidade das armaduras em centímetros. Isso aqui é a altura efetiva. Já apresentamos, já falamos sobre ele. Para o maior momento positivo, né, D é igual a H menos 2 centímetros, né, onde H é a altura total e esses 2 centímetros é pela norma, certo? Segundo o tipo de da agressividade do ambiente. Para o menor momento positivo é 2,5, né, esse cobrimento, e para momentos negativos é 2 centímetros também.
O momento é em toneladas de força por centímetros aqui, tá? Vamos ter que converter esse momento que nós encontramos aqui em quilogramas por metro para toneladas de força por centímetros, justamente para adequar aqui as nossas unidades. Como o nosso momento positivo, nosso maior momento aqui nessas lajes, nosso maior momento nessas duas lajes se encontram, né? Nos momentos positivos está nessa face inferior, é nessa face aqui inferior que vai ficar distribuída o nosso aço que vai combater a flexão nessas lajes. Certo? Tendo entendido então esse esquema, nós passamos a calcular qual que é esses carregamentos, né, nessa laje. Temos aqui o M1, que é igual a 454 kg por centímetro. O M1, quem que é M1? Vamos voltar aqui, é o momento da laje 1, momento positivo da laje 1. O M2 é o momento positivo da laje 2, 400. Opa. Só um minutinho, deixa eu ver. Tá, vamos continuar aqui, eu já vejo o que é isso. O M1 é 454 kg por centímetro, o D é igual à altura total menos o cobrimento, certo? C, considerando o ambiente tipo CAA1, ou seja, radioagressividade 1, nós vimos isso aqui também em uma das primeiras aulas, né? Onde cobrimento nesse tipo de agressividade tem que ser no mínimo 2 centímetros. Então, como sabemos que a altura total da nossa laje é 10 centímetros, simplesmente tiramos esse cobrimento para descobrir qual que é a altura efetiva. Então, altura total menos cobrimento igual a 8 centímetros. Então, esse aqui é a nossa altura efetiva, 8 centímetros. Substituímos, então, aqui na forma do KC, que é o nosso índice tabelado. Sabemos que o BW é igual a 100 centímetros, 8 centímetros é a altura efetiva da nossa laje, dividido pelo momento vezes 1,4. Esse aqui é o momento de cálculo. Quem que é o momento de cálculo? É o nosso momento característico, multiplicado pelo coeficiente de segurança. Então, todo carregamento deve ser multiplicado pelo coeficiente de segurança, justamente porque o concreto não é um material industrializado. Ele é um material que, na sua maioria das vezes, é feito em obra e ele tem que ter um carregamento majorado. E o que acontece com os materiais? Eles têm as suas resistências minoradas no concreto, ou seja, o aço e o concreto, eles vão ter as resistências minoradas para fim de segurança. E os carregamentos em qualquer tipo de elemento estrutural de concreto armado são majorados. É por isso que esse momento de cálculo aqui ó, é 454 vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração. Fazendo essa conta, nós vamos ter aqui que o KC é igual a 10,07. Pela tabela, quando nós entramos com esse KC, certo? Com esse KC aqui, ó, sabemos que nosso concreto é do tipo C20, eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Certo? O nosso tipo de concreto é esse C20, certo? E para a nossa conta deu aqui 10,07. Nós vamos procurar onde que está esse 10,07 e está mais ou menos aqui. Eu vou pegar um número aproximado, tá ok? Nós vamos precisar desse outro KS aqui, 0,024, para substituir naquela outra fórmula da armadura do aço que eu tinha apresentado para vocês também na última aula, certo? Não se percam, sigam o roteiro. Tá? O roteiro tem de onde saiu cada teoria, certo? E para a nossa outra laje é 321, aqui foi apenas um erro de digitação, tá? Que aqui tá na fórmula, tá com o valor certo. Nossa outra laje é 321 kN por centímetro que tem de momento. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que foi feito na laje 1 para a laje 2, substituindo aqui o momento dela, né? Lembrando também que o momento calculado nessa laje também foi majorado aqui, ó. Foi calculado o KC deu 14,24, certo?
E também, entrando na tabela, vamos atrás do número mais próximo do 14.024, esse é 15,1, e calculamos aqui que o KS é igual a 0,024 também. Então, com esses dois valores, nós vamos substituir dentro dessa equação para calcular a área de aço necessária. Então, dando continuidade aqui, nós vamos agora calcular através dessa fórmula dada aqui. Todas essas fórmulas foram anteriormente já apresentadas, tá? Nenhuma é novidade, foram todas apresentadas em aulas anteriores. Então, o AS é igual a esse coeficiente tabelado, né, que nós calculamos, vezes o momento de cálculo dividido para 8, onde 8 é a nossa altura efetiva da nossa laje. Então, substituímos o KS, que é 0,024, multiplicamos pelo momento majorado, que é o momento de cálculo, ou seja, o momento característico vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração, e dividimos pela altura efetiva, que é 8. Então, nós temos aqui que nós vamos precisar de 1,91 centímetros quadrados por metro nessa laje. Já na laje 2, nós fazemos a mesma substituição, né? Multiplicamos pelo momento dessa laje, multiplicamos pelo coeficiente de majoração e multiplicamos e dividimos pela altura efetiva. Essa mesma fórmula está aqui, ó, essa aqui, tá? Aqui simplesmente já substituímos. Fazendo essa conta, vai dar um valor equivalente a 1,35 por centímetro quadrado por metro de laje, certo? Lembrando que isso aqui é a subdivisão que a gente fez por metro de laje, ok? Então, esse valor, então, nós vamos considerar que vamos precisar por metro dessa laje. Então, dando continuidade aqui, o que nós temos? Agora, o que nós temos que fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é analisar esse cálculo que aparece no detalhamento. Essa aí é uma pergunta ou é uma contribuição? Esse cálculo que aparece no detalhamento de projeto? Sim, não, ainda não. Ainda temos que seguir outros passos, certo? Nós temos que fazer algumas verificações. É disso que ia falar. A primeira verificação é calcular qual que é a área de aço mínima e também será necessário calcular qual que é a área de aço máxima, certo? Porque isso aqui também nós falamos nas salas anteriores. A área de aço mínima ela é igual a 15% da altura, certo? Ou seja, 0,15, nesse caso, desses 10 centímetros, vai nos dar um valor de 1,50 centímetros quadrados de aço por metro. Então, o que acontece quando a armadura calculada é menor que a armadura mínima? Nós adotamos a armadura mínima, certo? Por ela ser a maior entre as duas. Sempre vamos escolher a maior entre as duas. Nesse outro caso aqui, essa armadura calculada é maior que a armadura mínima, então tá ok, deixamos como tá, certo? Depois, o que temos que fazer é pegar essa área, certo? E com o auxílio dessa outra tabela, ver quantas barras e de qual vitola nós precisamos, certo? Vamos lá, por exemplo, aqui a fazer essa seguinte análise. Para essa área de aço aqui, né, a área de aço de 1,91, nós vamos ter que pegar algum número. Vamos entender primeiro essa tabela, tá? Sim, pular processos.
Nessa tabela aqui, nós temos todas essas bitolas que podem ser utilizadas, né, do tipo de aço escolhido, que é CA60 e CA50. Sabe? Nessa outra coluna aqui, nós temos a quantidade de barras que seriam necessárias. Tá ok? Então, como que eu escolho quantas barras de qual bitola eu devo usar? Todos esses números aqui, ó, no resto da tabela, são áreas. Por exemplo, 2 barras de 8 milímetros de diâmetro equivalem a 1 centímetro de área. Então, somando a área dessas 2 barras, nós vamos ter 1 centímetro quadrado de área. 4 barras de 8 milímetros equivalem a 2 centímetros quadrados de área. 6 barras de 8 centímetros, e por aí vai, certo? Então, para escolher quantas barras de qual bitola nós temos que usar aqui em nosso projeto, nós vamos pegar aqui o que foi calculado, né? Nesse caso, esse 1,91, e devemos procurar um número próximo, só que maior do que ele, igual ou maior que ele. Por exemplo, eu vou querer escolher barra de 6,3. Isso aqui você que atribui, tá? 6,3. Então, quantas barras de 6,3 eu vou precisar? Tem que ser um número maior ou igual a 1,91. Tá? 5 barras de 6,3? Não, ainda continua sendo menor. 6 barras de 6,3? Não, ainda continua sendo menor. 7 barras de 6,3? Sim, porque esse aqui é um valor igual, quer dizer, um valor maior do que foi calculado. Então, nós devemos usar 7 barras de 6,3. Para a nossa laje 2, né, nós temos que pegar uma área de laje com a área de aço igual ou menor que 1,5. Eu quero continuar usando barra de 6,3, por exemplo. Então, eu devo usar 5 barras de 6,3. Aqui, 5 barras de 6,3 é igual a 1,55, que é maior que 1,50. Ah, eu não quero usar tantas barras, eu não quero usar 5 barras, não quero usar 7 barras, eu quero usar menos barras. Então, se você quer usar menos barras, você tem que pegar uma bitola maior. Então, vou colocar aqui aço de bitola 8,0 de diâmetro. Então, beleza. Quantas barras eu preciso para chegar a um número equivalente ou maior do que esse aqui? Vamos lá. Tá aqui. Eu vou precisar de 4 barras de 8 milímetros a cada 1 metro. Tá aqui, ó, que deu 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados é maior que 1,91. Ah, e agora para esse outro. Ah, para esse outro aqui eu preciso exatamente de 3 barras de 8 milímetros. Certo? Ficou claro essa parte da escolha? Podemos dar continuidade? Eu posso repetir. Ah, isso aqui é de outro exercício aqui que eu tenho a apresentar para vocês. Da próxima parte aqui, na verdade, que é a próxima parte justamente para calcular a armadura negativa e a armadura secundária. É o que vem aqui para baixo. Ainda não acabou, tá? E acho que foi a Stephanie que perguntou aqui, né? Esse cálculo que aparece no detalhamento dos projetos, esse final aqui, sim, tá? Depois de ter feito a verificação aqui de área mínima de aço necessário. É o que aparece no projeto. Certo? Certinho? Vamos dar continuidade, então? Então, vamos lá. De modo geral, essa aqui que são algumas dicas antes da gente continuar. De um modo geral, o diâmetro das barras utilizadas em lajes varia de 4 a 10 milímetros. Certo? É justamente isso que eu estou apresentando aqui para vocês nessa tabela. Então, vocês podem usar barras de 4,2 até barras de 10. Mais do que isso, pode comprometer a nossa laje de diversas outras formas, né? O que acontece? Algumas referências recomendam usar o máximo de barras possíveis.
Por quê? Porque quando você utiliza mais barras, você tem um espaço determinado para posicionar essas barras, você vai diminuir o afastamento entre essas barras. Quando você diminui o afastamento entre essas barras, você também diminui a possibilidade de aparecer trincas no seu elemento estrutural, já que vai ter barras de aço mais próximas uma da outra. Então, essas barras evitam trincas, evitam fissuras, certo? Então, de uma geral, vocês podem utilizar em lajes barras de 4 a 10 milímetros. Mais do que isso, pode ser um exagero, pode comprometer a tua laje. Para lajes, as barras são dispostas com espaçamentos que deverão obedecer o espaçamento mínimo, tá? Isso aqui é tudo normalizado da norma, tá? O espaçamento mínimo é igual a 6 centímetros. Então, as tuas barras de aço não podem ficar mais próximas do que isso. Já o espaçamento máximo é igual a 20 centímetros, armado em cruz. Esses aqui são para armadura, para lajes armadas em 2 direções. Ou igual a 2 vezes H armada em uma direção, né? Por exemplo, o nosso caso aqui foi a altura total da nossa laje de 10 centímetros, o espaçamento máximo que deve ocupar, que deve ficar essas nossas barras é 2 vezes essa altura aqui, né, da nossa laje. 2 vezes 10 centímetros, igual a 20 centímetros. Então, as nossas barras não podem passar desse espaçamento máximo justamente por aquilo que eu falei para vocês. Você deixa muito afastado as barras, a possibilidade de aparecer fissuras e deslocamentos desnecessários, né, é grande. Outra observação: critérios para contrafiamento da armadura positiva, que geram economia. Vamos lá, alguns critérios que vão nos gerar economia para escolher o tipo de aço. Se o diâmetro utilizado for de 5 milímetros e estando espaçada acima de 3 centímetros, não deve ser contrafiada. Alguém sabe dizer o que é contrafiar? Vocês já escutaram falar por aí contrafiado? Não.
Certo, então, depois vocês dão uma pesquisadinha o que é contrafiar. Caso vocês descubram até a próxima aula, eu mostro uma imagem de uma execução de uma laje armada em uma direção e eu falo onde que é essa parte contrafiada. Se o diâmetro utilizado for de 5 milímetros e estiver espaçada de 3 centímetros ou abaixo desse espaçamento aqui, deve ser contrafiar. Olha ele aqui novamente. Sendo que o comprimento da barra deve ser 80% da medida de eixo a eixo do apoio. Se a barra utilizada for de 6,3 milímetros ou mais grossa do que isso, deve-se contrafiar independente do espaçamento, sendo o comprimento da barra 80% da medida do eixo a eixo de apoio. Critérios para a armadura mínima. A armadura mínima de tração deve possuir área igual ou maior que 0,15%, que é aquilo que nós calculamos, né? E o diâmetro máximo da barra das armaduras não deve ser superior a 10% da espessura da laje. Por exemplo, se nós temos uma laje com altura de 10 centímetros, o diâmetro dessa armadura mínima não pode ser maior do que 1 centímetro de diâmetro, certo? Nas regiões centrais das lajes, onde agem os momentos máximos fletores, o espaçamento das barras da armadura principal não deve ser superior a 20 centímetros de forma alguma, certo? No caso de lajes armadas numa direção. Esse espaçamento, além de atender à exigência acima, também não deve ser superior a 2 vezes H, certo? Nessas regiões aqui centrais, não pode ser, as nossas barras não podem estar afastadas muito mais do que 20 centímetros ou 2 vezes H. Armadura secundária, quem que é essa armadura secundária aqui? Armadura que fica no lado oposto de onde está acontecendo o momento vetor positivo, ou seja, ele vai ficar na face superior da nossa laje, certo? A armadura secundária de flexão deve-se corresponder a percentagem de armadura igual ou superior a 20% da armadura principal, ou 0,9 centímetros quadrados por metro, prevalecendo a maior taxa de armadura e mantendo-se ainda o espaçamento entre as bases no máximo 33 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que a face oposta aqui da nossa área que está sendo do nosso vão que está sendo armado, nesse caso aqui, essa laje vai ser armada nessa direção aqui, certo? As barras vão ficar nessa direção. Só que do outro lado, na outra direção, é também colocada uma armadura chamada de armadura secundária ou armadura complementar, que é justamente para evitar trincas, fissuras e algumas deformações. Tá? Ela é chamada de armadura secundária. Como que você calcula isso? Ela deve ser igual a 20% da armadura principal, ou seja, nesse caso aqui, se eu quero calcular para a minha laje 1, ela tem que ser 20% desse valor aqui, ou 0,9 centímetros por metro. E tem que prevalecer o maior entre esses dois critérios. E o espaçamento máximo que vocês devem adotar para essas armaduras é de, no máximo, 33 centímetros. Certo? Claro, então, essas pequenas observações aí. Vamos continuar aqui. Agora, nós vamos ver como que determinamos a armadura negativa. Lembrando que a armadura negativa vai ficar nessa região aqui. Certo? Aqui já ficou posicionada a nossa armadura positiva, né? No caso aí, vocês escolhem a bitola de aço que vocês queiram, né? Nesse caso aqui, eu coloquei de 5 milímetros. Vocês podem escolher de 6,3, de 8 e ver quantas barras vão ficar. E aí vocês distribuem ao longo do comprimento. Tá? Essa parte aqui, certo? Tem uma partezinha final. E esses trechos aqui também eu vou apresentar para nós apresentar em outras salas como que ficam esses comprimentos, de onde a onde vão essas barras. Tá? Nosso dimensionamento até aqui foi apresentado. Vamos ver agora o cálculo da armadura negativa, que justamente vai ficar
nessa região de continuidade entre as duas lajes. Então, lembra que lá em nosso cálculo, de um lado deu um momento negativo e do outro lado deu outro momento negativo? E o que foi que a gente fez? Nós equilibramos esses momentos negativos para calcular apenas um valor, que foi esse aqui. E é esse valor aqui que nós vamos utilizar para os cálculos. Sabendo qual que é o valor desse momento negativo, a gente faz a mesma conta que nós fizemos lá na parte de armadura positiva também, certo? Temos aqui, ó, altura, né? Tiramos o cobrimento também para saber qual que é a altura efetiva. A altura efetiva é igual à altura total menos o cobrimento. Então, é 10 menos 2, que é 8 centímetros. Substituímos esses valores aqui nessa forma simplificada, onde sim é a largura da nossa viga, né? Lembrando que nós dividimos a nossa laje em trechos de várias vigas com largura de 100 centímetros de largura. Esse 8 aqui é a nossa altura efetiva ao quadrado dividido pelo momento de cálculo. Nunca esqueçam isso, tá? Nunca esqueçam duas coisas. Que esse D aqui não é a altura total, é a altura efetiva, e que o momento que você deve utilizar nas suas contas é o momento de cálculo, que é o momento característico vezes o coeficiente de majoração. São duas coisas que não podem esquecer. Fazendo essa conta, nós chegamos a um valor de KC de 6,63. Com esse mesmo valor aqui, nós vamos lá em nossa tabela e procuramos qual que é o KS equivalente dele. Sabemos que o nosso concreto é de 20 MPa, certo? E nós vamos procurar um número equivalente a, cadê ele? 6,63. Então, entrando aqui, vamos atrás de 6,63 ou algo próximo a isso, certo? Então, chegamos a esse valor aqui de 6,7. Aqui, ó, 6,7. Então, arrastamos aqui para o lado para ver qual que o KS é equivalente e é igual a 0,024. Show? Então, esse 0,024 eu vou usar aqui na minha fórmula aqui da área de aço. Então, substituindo esses valores, né? Nós vamos calcular, tá aqui o 0,0. Opa, eu utilizei o 0,025. Por quê? Porque o nosso KS utilizado é 6,63. Cadê? KC20, né? Ah, tá certo, ó, tá aqui, ó. O mais próximo é esse 6,5. Arrastando aqui para o lado, nosso KS equivalente é 0,025. Tá certo, é 0,025 mesmo. Então, está aqui 0,025 multiplicado pelo momento de cálculo, ou seja, 689 vezes o coeficiente de majoração, dividido pela altura efetiva da laje. Fazendo essa conta, nós vemos aqui que precisamos de 3,01 centímetros quadrados por metro. Então, pegamos esse valor e analisamos lá na tabela de quantas barras de aço nós vamos precisar para atingir esse valor de 3,01, certo? Vamos analisar aqui, 3,01, 3,1 aqui. Então, vamos precisar de 10 barras de 6,3, por exemplo. Ah, eu quero utilizar menos barra, sei lá, por qual motivo. Então, se você quer usar menos barra, você vai ter que usar uma bitola maior. Então, vamos aqui para uma bitola de 8 milímetros. Procuramos aqui 3,01. 3,01. Aqui, mais ou menos, ó, você vai precisar de 7 barras
de 8 milímetros. Se você se sentir muito confiante na sua equipe, confiante na equipe que vai executar essa laje, você pode utilizar até esse 3 centímetros aqui, ó, né? Porque o calculado foi 3,01. Então, sabendo disso, você acessa lá na tabela e vai escolher a quantidade de base na bitola que você desejar e distribui aqui ao longo dessa laje. Certinho até aqui? Ficou claro? Alguma dúvida? Vocês querem que eu repita? Esse detalhe aqui, que tem aqui uma ancoragemzinha, ele é igual à altura efetiva da laje. Então, ficou claro para todo mundo? Eu posso repetir novamente, não tem problema nenhum. Cálculo de 130. Quem que é esse cálculo de 130? Onde que você viu esse 130? Então, é isso que eu estou falando. Esses detalhamentos nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Porque se eu só jogar esse conteúdo sem trazer a prática, iria ficar muito pesado. Então, eu parti aqui o conteúdo e quis apresentar pelo menos o cálculo das áreas necessárias para combater os momentos fletores. Tá? Essa parte de ancoragem, de comprimento de ancoragem e tudo mais, irei apresentar para vocês nas próximas aulas. Mais alguma dúvida além dessa? Então, eu quero agora que vocês façam esse exercício aqui, que é equivalente ao que acabamos de fazer. O que muda são esses vãos efetivos. Então, eu vou ficar aqui acompanhando. Vocês podem mandar suas dúvidas. E nada melhor para entender tudo, o conteúdo, toda a parte desse exercício que eu vou explicar, do que vocês mesmos fazendo. Meu conselho é que vocês sigam esse roteiro aqui de cálculo, passo 1, 2, 3, 4, 5, todos os passos, certo? Que vai ficar algo mais claro para vocês. Então, nesses próximos minutos, vocês podem começar a fazer esse exercício aqui. E eu estarei desse lado aguardando suas dúvidas.
Para calcular o peso próprio é justamente isso, tá? O peso específico dessa altura. Ah, se a altura fosse 12, 15, aí você teria que mudar pela altura indicada. Se a gente tivesse visto essa questão mais real, calculando cada das cargas permanentes, a gente não ia cumprir com o objetivo de hoje. Certo? O objetivo de hoje qual é que é? Justamente entender essa parte do cálculo de momento, entender a parte de cálculo diário. Mas na próxima aula, a aula vai ser muito similar com essa, vou trazer já, vou entrar com uma questão bem mais real, vocês vão ter que resolver outra. Essa sobrecarga, você tem que entrar lá baixa a aula de Lages, que vimos lá nessa aula anterior, né? Baixa esse slide, e lá no finalzinho tem uma tabela, que essa tabela é da NB 6120, certo? Aí você vai procurar aqui, ó, tá falando aqui a questão que é na LAD de uma escola. Então, nessa tabela aí, você vai procurar a classificação escola. E aí você vai pegar o carregamento variável referente à escola. Lá vai ter residencial, vai ter teatro, vai ter salão de festa, e nessa tabela também vai ter escola. Procure. Se não achar, me avise que eu compartilho aqui e a gente procura junto.
Outra coisinha que tem que prestar atenção, né? São três coisinhas que tem que prestar atenção que a turma passada errava muito. Não confunda a altura total com altura efetiva, certo? Não confunda qual que é o vão efetivo e não confundam as unidades. Está no slide, isso mesmo. Na verdade, você tem que verificar lá, né? Tem uma relação lá. A maior do que esse valor ou menor do que esse valor. Tá no slide, tá aqui. Só um minuto. Eu vou deixar aqui o roteiro, tá? Ó, tá no slide 17 da nossa aula passada.
Kenny, nesse exemplo aqui, ó, o A é maior que o nosso cálculo. Quando você falou se D é maior, achei que você estivesse falando do cálculo. Isso é a aula de hoje, tá? Eu acho que ainda não compartilhei com vocês. Se você esteve acompanhando, na verdade já está lá no nosso na sala de aula, tá? É um dos últimos slides que eu coloquei lá. O que você deve analisar? Você deve analisar qual que é o esquema aqui nas bordas, né? Se ele é engastado, se ele é simplesmente apoiado. E aí você vai saber qual que é a forma para calcular o momento positivo, qual que é a forma para calcular o momento negativo, e por aí vai. Certo? Esse 14,22 justamente veio devido ao esquema em que as lajes estão configuradas. Um dos lados simplesmente apoiado e o outro lado engastado. Quando nós temos isso aqui, vocês viram lá em análise estrutural que o momento negativo é o momento positivo, essa região é igual a essa fórmula aqui. Tá lá no slide, no último slide aqui que a gente viu aqui na primeira parte da nossa aula.